Graças a Deus, salve a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a todos ainda de pé para abrirem a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 39 em diante. 1 Samuel 17, 39 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus e pedras? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com a espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Podeis assentar? Graças a Deus, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos pastores desta casa por ter me dado essa honra, essa oportunidade de trazer a mensagem do Senhor nessa noite. E a mensagem lida trata de uma narrativa muito conhecida da Bíblia. Davi, quando enfrentou o gigante Golias. E é uma das narrativas mais clássicas que fala sobre guerra, sobre batalha espiritual e sobre os gigantes. E eu quero trazer uma reflexão sobre os gigantes das nossas vidas. E ao final da mensagem eu quero provar para todos aqui presentes que Deus nos chamou para vencer gigantes. Gigantes não somente no aspecto físico. O gigante aqui da história se tratava de um filisteu, um homem de grande estatura. Todos nós sabemos que a Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo, o que equivale à medida de hoje de quase 3 metros de altura. Mas o gigante das nossas vidas pode ser tudo aquilo que nos intimida, tudo aquilo que nos faz desistir. Pode ser um trauma, pode ser uma pessoa, pode ser um pecado que você não consegue largar, um vício. Pode ser medo, gigantes que nós criamos no nosso interior, gigantes que nós criamos no laboratório do medo, da ansiedade, no laboratório da depressão, monstros que nós mesmos criamos dentro de nós. O nosso gigante pode ser nós mesmos. O problema pode ser interior. E eu não sei qual o gigante que você enfrenta, mas Deus não nos chamou para ter medo de gigantes,
para medir a altura do gigante, para fugir do gigante, para se intimidar por conta do gigante, para desistir. Deus nos chamou para enfrentá-los e para vencê-los, assim como chamou a Davi. E muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, mas a história de Davi mostra que vencedores, eles não nascem prontos, eles são forjados durante a luta. E existe uma frase de um cientista muito renomado, Thomas Edison, que diz que a vitória ela é construída 10% inspiração, 90% trabalho. Ou seja, 90% da sua vitória vai ser suor, vai ser lágrimas, vai ser trabalho. Você não vai nascer pronto, você vai ter que correr atrás. É claro que a inspiração é importante, mas você vai ter que correr atrás. Thomas Edison, a história dele é muito interessante. Quando ele era pequeno, naquela época, a escola não era acessível para todos. Era somente para quem tinha um mérito, para quem era destaque. E acontece que ele foi expulso da escola porque ele não era destaque. E ele perguntou para a mãe dele: mãe, mas por que a escola não me quis? Por que a escola me rejeitou? E a mãe, para não o ferir ali, ainda pequeno, não entendia as coisas, disse para ele: não, é porque você é muito inteligente, meu filho. Mas eu vou investir em você. Você vai estudar, você vai ser um homem de sucesso. E foi. Thomas Edison se tornou um grande cientista, um dos maiores da história em termos de patentes publicadas. Ele publicou mais de 1000 patentes, sendo que uma delas é a lâmpada elétrica. Então, Thomas Edison superou o seu gigante, que foi o gigante da rejeição, a falta de acesso à escola. E aí nós temos história de muitos outros que vieram de baixo e tiveram sucesso. Nós temos a história de John Milton, um grande escritor inglês, que ficou cego aos 50 anos de idade. Mas após ficar cego, ele escreveu a sua maior obra, chamada Paraíso Perdido, e se tornou um dos maiores escritores mundiais. Temos também a história de Ludwig Beethoven, um grande músico que tocava piano, mas que, quando sua mãe estava grávida, por conta de um problema familiar, de genética, de formação, os médicos disseram para ela tirar ele da barriga dela, porque não compensava, porque ele teria problemas congênitos. E ele nasceu com surdez progressiva. Aos 46 anos de idade, ele ficou totalmente surdo. Aí você pensa, um músico que vivia disso, surdo. Mas isso não foi o suficiente para parar Beethoven. Mesmo após surdo, ele continuou tocando e compôs suas sinfonias mais famosas após a surdez. E dizem que ele desenvolveu as outras habilidades de forma sobrecomum à nossa. Ele desenvolveu o tato, para identificar as notas, ele sentia na pele o vento, né? E nós temos histórias de outros. Fanny Crosby, uma das maiores compositoras da música cristã. Ela ficou cega na 6ª semana de vida por conta de um erro médico. E mesmo cega, ela compôs mais de 8.000 hinos, inclusive hinos dinários atuais, e sabia todos os hinos de cor. Um outro exemplo muito conhecido, Silvio Santos.
se tornou um bilionário, mas que começou trabalhando como camelô. Depois de camelô, foi para o exército, foi militar, depois radialista, depois começou a empreender. E todos nós sabemos o império que o Silvio Santos montou. E se nós voltarmos para a Bíblia, a história que lemos trata de um contexto de batalha entre os filisteus e os israelitas. O exército filisteu era muito mais estruturado, era muito mais numeroso. O exército filisteu dispunha de carros, animais, homens fortes, homens altos, muito superior ao exército israelita. E conhecemos a história e vemos que eles eram muito mais preparados militarmente que os israelitas. E havia um gigante chamado Golias que desafiou por 40 dias o exército israelita, procurando alguém que pudesse duelar com ele. E todos os dias, 2 vezes por dia, ele humilhava o povo de Deus. E eu quero ler com vocês 1 Samuel 17, 24 e 25. Davi, então, se dispôs a enfrentar o gigante. Mesmo sendo baixo em estatura, mesmo sendo desmerecido, mesmo sendo desacreditado, enfrentou Golias e venceu. E eu quero estudar nessa noite os atributos de um vencedor de gigantes. 1 Samuel 17, 24 e 25 vai dizer assim: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Então, todos do exército israelita estavam com medo de Golias. Todos se assustavam com o tamanho de Golias. Todos pensavam com um olhar pessimista: não, é impossível derrotar esse homem. Quem sou eu para derrotar esse homem? E aí daí o primeiro atributo de um vencedor de gigantes: não seja pessimista e não dê voz para os pessimistas. Não escute a voz dos pessimistas. Todos os israelitas, os soldados israelitas, tiveram medo de Golias e fugiam, conforme nós lemos na mensagem. E diziam: não, é melhor, com certeza eles diziam para Davi: é melhor você desistir. Você não vai conseguir, olha o seu tamanho. Você não tem treinamento, você não tem preparo. Essa história me faz lembrar dos 12 espias que Moisés enviou até a terra prometida. E lá em Números, nós veremos que os espias vão até a terra prometida a pedido de Moisés e voltam com um relatório. E o que dizia nesse relatório? Não, lá realmente mana leite e mel, é uma terra fértil, é uma terra abençoada, mas está fortemente cercada por exércitos, existem cidades lá fortificadas, é impossível a gente conquistar essa terra. E somente 2 desses espias, Caleb e Josué, voltaram com uma visão positiva e acreditavam que era possível conquistar a terra prometida. E por conta desse pessimismo dos 10 espias, o Senhor puniu toda aquela geração. E todos nós sabemos que eles não acessaram a terra prometida. Quem foi que acessou? Caleb e Josué, os 2 espias que confiavam em Deus. Então, meus irmãos, não dê ouvido para o pessimismo. Ignore os pessimistas. O outro atributo está lá no capítulo 17, verso 13.
Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Aqui, meus irmãos, é o seguinte: antes da guerra houve um alistamento. Abner, o comandante do exército israelita, foi até a casa de Jessé para fazer um alistamento de homens para compor o exército israelita. E aí, o que vocês acham? Davi foi lembrado? Em nenhum momento. O único homem que teve coragem de enfrentar o gigante nem sequer foi lembrado no alistamento para o exército. Os outros 3 mais velhos, por serem altos, fortes, preparados, foram escolhidos. Mas Davi, por não ter estatura, por ser apenas um pastor de ovelhas, foi desacreditado. Mas nem por isso Davi parou. Daí nós podemos tirar o seguinte atributo: o vencedor de gigantes, ele olha para as oportunidades de hoje e não para as dificuldades de ontem. Por que isso? Porque Davi, como ele não foi para a guerra, Jessé, lá no versículo 17, pediu que Davi levasse alimento para os irmãos dele lá na guerra. E se Davi não fosse humilde, o que ele ia falar? Nesse momento aqui, Davi já tinha sido ungido o rei de Israel. E também não tinha sido lembrado lá. A Bíblia diz que Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o rei de Israel, o futuro rei de Israel. E Jessé apresentou todos os filhos, mas nem se lembrou de Davi. Foi quando Samuel perguntou: mas só tem esses os filhos? Eu não encontrei, não localizei o futuro rei de Israel. Aí Jessé: não, tem um pastor de ovelhas, tem o Davi, mas ele não tem porte de rei, não. Davi, mais uma vez, tinha sido desacreditado, mas nem isso fez com que ele parasse, irmãos. Aí muitas vezes nós nos lamentamos: não, mas para mim tudo dá errado, nada para mim dá certo. Eu não nasci num berço de ouro. Eu não tive a oportunidade de estudar nas melhores escolas. Eu não tive a oportunidade de fazer faculdade. Meu pai não tinha dinheiro. A gente fica colocando as dificuldades como obstáculo. Mas Davi, irmãos, não teve oportunidade como os irmãos dele tiveram. Davi foi desacreditado, sempre foi desacreditado. Por isso nós temos que parar de lamentar e buscar agarrar as oportunidades que nos são dadas. Lá no capítulo 17, versículo 28, nós veremos que o vencedor de gigantes, ele precisa aprender a lidar com os seus críticos. Diz assim a palavra: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. E aqui nós vemos o irmão de Davi, o irmão mais velho de Davi, criticando a Davi. Muitas vezes em nossa caminhada, nós seremos criticados, e por pessoas próximas, por pessoas que deviam estar do nosso lado. Eliabe, o filho mais velho de Jessé, critica Davi e ainda tenta envergonhá-lo no meio dos outros. Porque no momento que ele fala assim: cadê as suas ovelhas? Por que você não está lá cuidando das suas ovelhas? Ele quis mostrar para os outros que Davi era apenas um pastor e que não era um guerreiro.
Então essa foi uma tentativa de humilhar a Davi, pois Davi tinha um potencial e Eliabe sabia disso. Então, o que incomoda os críticos é a nossa capacidade, é o nosso potencial. Não são nossos defeitos, mas nossas qualidades. E ele ainda chama Davi de presunçoso. O que é uma pessoa presunçosa? É uma pessoa que se acha mais do que é. E Davi era o contrário disso. As atitudes de Davi mostravam o quanto ele era humilde. Mas o crítico, ele vai fazer isso. A crítica destrutiva não é para que você melhore, não é para que você evolua, é para que você desista, é para que você pare, é para te humilhar. E isso foi o que aconteceu. Eliabe, irmão de Davi, tentou humilhá-lo no meio do exército israelita. Então essa é mais uma lição para aprender com Davi. Nós veremos lá no verso 30 o que Davi fez. Primeiro ele disse no versículo 29, então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. Destaque para desviou. O que nós devemos fazer, meus irmãos? Com os críticos, é desviar. Toda tentativa de humilhação, toda tentativa de nos levar à ira, nós devemos ignorar. Nós devemos desviar, pois escutar essas pessoas só não vai roubar a nossa alegria, vai tirar o nosso sono, vai tirar o nosso sossego e vai nos fazer parar. Versículo 38 a 40. Vamos tentar extrair mais uma lição com Davi. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a sua espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 cestos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando dos filisteus. Eu fui verificar, pesquisei qual que era a altura de Saul. E a Bíblia diz que Saul era um homem alto. Eu imagino que Saul deveria ter de 1,80 a 1,90. E a Bíblia diz que Davi era um homem baixo. Aí você imagina a armadura de um homem de 1,80, 1,90 numa pessoa de 1,60. Davi era franzino. E a roupa de guerra, a armadura, ela é pesada. E colocaram essa roupa de guerra, essa armadura em Davi, e eu imagino que ele não conseguiria nem andar, nem sair do lugar. E aqui nós aprendemos com Davi. O vencedor de gigantes, ele é autêntico, e ele usa as suas próprias armas. Davi, ele abriu mão de toda essa armadura, de todos esses equipamentos, e pegou a sua funda. Por quê? Porque com a funda ele tinha habilidade. A Bíblia diz que Davi, pastoreando ovelhas, ele enfrentou o urso e o leão e venceu com a sua funda. Então, nós aprendemos com essa história que as roupas de rei não vai fazer ninguém se tornar um rei. Davi usou o seu cajado, usou a sua funda. E não basta ter coragem, não basta ter armadura, é preciso ter preparo. Davi estava preparado, ele era especialista em funda, era especialista em caçar. Então,
A mensagem que nós podemos extrair dessa história é que, se nós queremos vencer, nós devemos lutar com as nossas próprias armas, nós devemos nos capacitar, nós devemos nos tornar excelentes naquilo que nós nos propomos a fazer, até na vida profissional. Ah, não, mas eu só consigo trabalhar como pedreiro. Seja o melhor pedreiro da sua cidade, da sua região. Ah, mas eu só sei trabalhar como eletricista. Seja o melhor eletricista. Ah, não, mas isso aqui me lembra pessoas que recebem profecia, né? Ah, eu recebi a profecia, eu vou ser bem sucedido, eu vou passar num concurso e Deus vai me abençoar. Aí você pergunta para o irmão, mas você está estudando, irmão? Não. Meu irmão, como é que você vai passar no concurso se você não estuda? Deus ele não vai te teletransportar e colocar lá no cargo desejado, não. Se você não sentar, se você não treinar, se você não estudar, se você não correr atrás, você não vai ter sucesso. É Deus quem capacita, é Deus quem dá a vitória, mas você também precisa agir. Nós precisamos agir. Então é mais um atributo de Davi. Ele era autêntico, ele usava as suas próprias armas e ele era excelente no que ele fazia. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Um vencedor de gigantes, irmãos, ele reconhece que é Deus quem dá a vitória. Ele coloca Deus na frente e é por isso que ele não perde a batalha. O vencedor de gigantes, ele reconhece que apesar do seu preparo, apesar da sua coragem, se não for da vontade de Deus, ele não vai conseguir. Davi, ele enfrentou Golias, mas foi em nome do Senhor dos Exércitos. A guerra pertence a Deus. E ele entrega os inimigos nas mãos dos seus servos. Quem é que nos leva para frente? Quem é que nos dá a vitória? Quem é que nos faz triunfar? É Deus. Indo mais à frente, no verso 48, e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Eu destaco para a palavra apressou-se Davi. Um vencedor de gigantes, ele tem pressa para vencer, ele não fica adiando. Ele não fica procrastinando. Davi, ele correu em direção ao filisteu, ele não ficou esperando o filisteu vir até ele. Um vencedor de gigantes, ele não fica adiando as suas ações. Ele quer vencer o mais rápido possível. No verso 52, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus, e até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos de filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Aqui eu destaco o trecho: se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus. Aqueles soldados israelitas que estavam com medo, desencorajados, a partir do momento em que Davi derrubou Golias, eles se levantaram e foram à luta junto com Davi. Um vencedor de gigantes, ele encoraja os outros a vencer. Ele influencia pessoas e não é influenciado. Se Davi fosse influenciável, quando os pessimistas falaram lá para ele do tamanho do gigante, ele teria voltado para casa. Mas após Davi derrotar Golias, os soldados que estavam acovardados até aquele momento se levantaram e perseguiram os filisteus e conquistaram uma vitória consagradora. Então, um vencedor de gigantes, ele encoraja os outros a vencerem e celebra
a vitória de forma coletiva. Então, meus irmãos, que possamos aprender com Davi, esse grande guerreiro, esse homem de coragem, esse homem que não deu ouvido para os pessimistas, esse homem que reconheceu que é Deus quem dá a vitória, esse homem que não adia, que não procrastina, que tem pressa de vencer, que encoraja os outros a vencer. E o que nos encanta não é Davi, mas o filho de Davi, Jesus Cristo, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que derrubou o diabo, que venceu a morte. Ele é quem nos faz mais que vencedores. Que possamos colocar Deus na frente, no comando das nossas vidas. E no nome de Jesus, todos os gigantes cairão e nós avançaremos em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade nessa noite.